tá falando que a turma do Lula, que os petistas, estão tentando fazer o país de bobo. Algumas autoridades importantes de Brasília querem fazer os brasileiros se convencerem de que nem sempre um bicho que tem pé de porco, orelha de porco, rabo de porco, barriga de porco, focinho de porco, olho de porco, tudo de porco, é mesmo porco. Por exemplo, ao contrário das aparências, dizem esses próceres da República, não há nada de errado quando o escritório de advocacia de um ministro da Justiça presta serviços para um banco investigado pela Polícia Federal que está sob o comando desse ministro. Também não há nenhum problema quando o ministro do Supremo decide comandar um inquérito sobre esse tal banco, mesmo tendo parentes possivelmente envolvidos no caso. Por fim, não há nada demais quando o escritório de advocacia da mulher de outro ministro do Supremo é contratado por esse mesmo banco, com remuneração milionária, para representá-lo junto ao Banco Central, ao Congresso, atividade típica de lobistas, não de advogados. Ora, francamente, o possível envolvimento de autoridades de altíssimo escalão com o Banco Master, protagonista de um dos maiores escândalos da história recente, já seria suficientemente grave. Mas, mais grave ainda, é essa tentativa vergonhosa de negar o que está escancarado à vista de todos. E essas autoridades, no mínimo, se comportaram de maneira imprudente, ignorando limites éticos óbvios. Seria sinal de respeito pelos cidadãos se os indigitados ao menos reconhecessem o deslize. Mas não, preferem fazer o pé de bobo. Óbvio que eles não vão dar o braço a torcer. Imagina reconhecer que tá errado. Aí não para, né? Abriu a porteira, passa o trator. É espantosa a naturalidade que Lewandowski tratou da vigência do contrato de consultoria jurídica firmado entre seu escritório de advocacia e o Banco Master no período em que ele já era ministro da Justiça e Segurança Pública, ao justificar que se afastou da advocacia para ingressar no governo federal, deixando a banca aos cuidados da mulher e do filho. Lewandowski insultou a inteligência alheia. Não deveria ser difícil identificar um problema ético quando o núcleo familiar do ministro, responsável por órgãos centrais do sistema de persecução penal e de controle financeiro do país, recebe dinheiro do principal investigado no caso Master, que é o Daniel Vorcaro. Já o Toffoli, por exemplo, ainda não se dignou nem a esclarecer os negócios de seus irmãos, com o cunhado do Paquito, o que deveria ser suficiente para determinar sua suspeição no processo. Seu colega, Dom Pedro III, por sua vez até hoje não disse uma palavra convincente sobre o contato da mulher. Em vez de constranger os seus pares a recobrar o prumo em nome da honorabilidade da instituição que preside, o senhor Edson Fachin jamais tratou do contrato da mulher de Moraes, classificou como regular a atuação do Toffoli frente ao caso, que nem deveria estar no Supremo caso. Já o decano, Gilmar Mendes, defendeu Toffoli, amparando-se no entendimento da PGR, de resto omisso, segundo o qual nada justificaria o impedimento de Toffoli. Para o procurador-geral Paulo Gonet, o aparente envolvimento direto de irmãos do ministro no caso não tem relevância alguma. No entender de Gilmar Mendes, essa conclusão de Gonet reafirma a maturidade do sistema constitucional brasileiro. Aí eu pergunto, abrindo aqui um parênteses no Gonet, vocês lembram como era o tratamento que a imprensa dava pro Aras? Era o engavetador oficial da República. Porque o Aras não estava levando para frente a perseguição política que tentavam fazer contra o bolsonarismo. Era o engavetador oficial da República. Será que a gente não está numa situação que o Paulo Gonet deveria ser tratado, no mínimo, no mesmo nível por essa mesma imprensa? No mínimo do mesmo nível? E aqueles setores, em especial da isentosfera, MBL, Nando Moura, que falavam que era o petista na PGR, o Paulo Gonet é o quê? Eu não vejo uma palavra, não vejo uma ofensa, não vejo um adjetivo. Eu só tô cobrando coerência. Cadê a coerência? Cadê a coerência da galera? Infelizmente, grande parte dos brasileiros não sabe nem quem é Augusto Aras. Não sabe nem quem é Paulo Gonet. O denominador comum desses episódios é a naturalização de gritantes conflitos de interesses e a recusa sistemática dessas autoridades a prestar contas à sociedade como se pairassem como entidades acima dos controles republicanos. O Supremo precisa pôr a mão na consciência e voltar a ser respeitado como instituição vital para o regime democrático. Quando alguma das mais altas autoridades da República oferecem um silêncio ou explicações que ferem um bom senso sobre suas relações com um banqueiro que hoje só não está preso por causa da rede de proteção que teceu em Brasília, é sinal que a bússola moral está variada, tá? Mas e aí? E se não reconhecer? E se não tiver explicação, continuar em silêncio, vai fazer o quê? Antigamente eram 9 pessoas que escreviam os editoriais do Estadão, né? Parece que não, o que escreveu pedindo impeachment não devia estar de férias, né? Quando escreveu isso daqui. Eu acho incrível como eles falam, sabe? Veio o Merval, veio o Estadão. E eu quero saber a solução. Qual a solução? Qual a solução? A gente não pode tratar como trata assim, sei lá, filho, neto. Ó, chamei a atenção uma vez, na terceira, a viola vai cantar. Não pode ser assim, porque são alguns anos já, né? Cobrando coerência, autocontenção, explicações. Mas vamos continuar. Eu falei que esse escândalo do Master, ele segue crescendo para diversas áreas, frentes diferentes. Tá muito longe do pico do Mandetta. Turminha técnica, parece aí que tem que dar algumas explicações, viu?
a técnica talvez tenha falhado. Master, diretor, diz que Banco Central sabia das carteiras podres vendidas ao BRB desde março de 2025. Eita, poxa. Metrópolis teve acesso ao depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Aí o Vinícius pergunta, rapaz, por que o Banco Central independente demorou tanto para agir em relação ao Banco Master? É um questionamento que fica ainda mais importante e urgente depois do comentário aqui do Enek lá da Band. Troquei a capinha do meu celular, né? Acho que eu vou comprar outra, na verdade. A minha tá toda quebrada aqui, ó. Um buraco aqui que cortou. Mas essa capinha anterior era melhor. Ela tem um negócio aqui que quando eu derrubava o celular, ela tem uma borracha aqui dentro. Essa não tem. Comprei barato, né? Aí me arrependi, eu comprar outra. Gastar R$1 a mais. É mais caro se eu tiver que consertar meu celular. Mas cadê aqui, ó? Olha o que o Enek questiona sobre a velocidade do Banco Central. Bom, como a gente vê, tem muito o que investigar no escândalo do Banco Master. A negociação com o BRB é um ponto. Os tentáculos com o poder também rendem, com o poder, com os parentes dos poderosos. Mas tem um lado desse escândalo que, mesmo sem ter natureza policial, tem que ser explicado para a sociedade. O Master, ele surge da compra de um banco que já existia. Isso. E ele cresceu comprando mais 5 bancos incorporados ao grupo. Todas essas compras foram aprovadas pelo Banco Central, ou seja, Daniel Vorcaro foi 5 vezes ao Banco Central e todas as vezes ele saiu com um banco novo, 5 vezes. As últimas compras foram em 2024, quando o Master já espalhava CDBs na praça a preços exorbitantes e começava a ficar com o nome na boca do sapo. Como o Banco Central não viu naquela época e só se mexeu depois da negociação com o BRB. Estranho, né? Era o Banco Máxima. Aí foi comprando vários bancos, virou Banco Master. E toda vez que batia na porta do Banco Central, sai de lá com um banco novo. Estadão se debruçou sobre isso, né? Campos Neto sabia dos problemas do Master, mas evitou intervir no banco. A editorial de hoje do Estadão inclusive sobre isso. Eles montam até uma linha do tempo com algumas decisões do grande Roberto Campos Neto, que eu desprezo profundamente. Aí ela até pergunta, né? Por que Campos Neto escondeu a situação do Banco Master? Boa pergunta, viu? E aí, a atuação do Campos Neto fica ainda mais estranha quando Cláudio Dantas traz aqui alguns relatos. Relações perigosas. O elo entre Campos Neto, o Dedé do BTG e o liquidante do Banco Master, que foi o Renato Dias de Brito Gomes. O que é que o Dantas comenta sobre isso, né? Dantas comenta sobre isso, né? Ela pega a nota escrita. Botei aqui só pra ter a cara do cidadão. O Estadão manchetou hoje, né, que Roberto Campos Neto sabia dos problemas de liquidez do Banco Master, mas resistiu à liquidação. O que o jornal não disse, e eu acho que ainda pesa, eu acho que é até pior, sabe? Eu acho que o que o Estadão disse já é grave. O que o Cláudio Dantas vem falar, acho que piora 10 vezes. Mas enfim, o que o jornal não diz é que o ex-presidente do Banco Central deixou seu pupilo, Renato Dias de Brito Gomes, para fazer o serviço. Renato é apontado em diferentes reportagens como herói da Globo e benfeitor de André Esteves, do Dedé. Mas entrou na autarquia pelas mãos de Campos Neto, mesmo sem ter qualquer experiência anterior na área. É uma decisão técnica, não pode questionar. Quem bancou a indicação no Senado foi o MDBista Fernando Bezerra Coelho, então líder do governo. Já na ocasião, chamava a atenção o currículo de Renato Brito, que até ali reunia apenas experiências acadêmicas, um mestrado na PUC, um doutorado em Illinois e uma licença de supervisor de pesquisas em economia da Universidade de Toulouse Capitole, na França. Zero experiência de mercado, nem como agente, nem como regulador. Nunca nem trabalhou de caixa. Ainda assim, assumiu o comando da diretoria de organização do mercado financeiro, uma caneta mais poderosa do que do próprio presidente. Hoje, isso está mais evidente. Com a canetinha, Renatinho barrou a compra do Master pelo BRB, multou o Master ao menos 2 vezes, redigiu a regra que restringiu o uso do FGC, desenquadrando o banco e forçando-o a buscar recursos nos RPPS, impediu a solução de mercado prestes a ser sacramentada. Com essa caneta, determinou o afastamento do Paquito dos negócios e a venda urgente de ativos bilionários para o BTG. Com essa mesmíssima caneta, repassou o banco de André Esteves, as massas falidas do Nacional e do Econômico, numa operação que permitirá ao banqueiro lucrar por baixo uns 10 bilhões em FCVS e prejuízos fiscais. Eu acho, na verdade, é por baixo 11 bi, não é nem 10, é 11. É pouca coisa, é só um bilhão, é só um bilhão. Um bilhão já tá normal, né? É só um bilhãozinho, gente. O que é um bilhão? Um bilhão é troco, né? Nem faz diferença na vida de ninguém. Você conseguiria parar de trabalhar com 1 bilhão? Mas enfim. Maravilhoso, maravilhoso. Vale lembrar que, em 2019, o banqueiro cometeu uma indiscrição. Tá falando do Roberto Campos Neto. Ao comentar com... Desculpa, ele tá falando aqui do André Esteves, né? O André Esteves
comentou em descrição, ao comentar com clientes VIPs que o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, havia lhe telefonado para perguntar sua opinião sobre a taxa Selic. Liga o Bob. Dedé? Sei que você é um cara muito inteligente. Vejo o Ciro Nogueira falar muito bem de você o tempo todo. Dedé? Quanto você acha que eu deveria colocar a Selic, Dedé? O episódio levou o Senado a convocar o Campos Neto para explicações. E aí Fernando Bezerra atuou para transformar a convocação em convite, reduzindo a pressão e desgaste sobre o caso. Pelo visto, o ex-presidente do Banco Central acabará tendo de dar novas explicações sobre sua relação com André Esteves, além dele própria e do ex-diretor. Foi publicada a matéria pelo Diegas Costegui, longuíssima. A gente basicamente passou um vídeo inteiro só falando de única matéria. Uma matéria longuíssima, trazendo vários e vários pontos. E assim, todas as confusões que o Master fez. Mas isso não significa que mesmo com todas essas confusões, não tivessem coisas que pudessem ter algum tipo de interesse, seja da turma do ficto, investidores árabes, etc., que você podia, sei lá, vender, talvez passar o pepino para alguém e adiantar. Esse caso, para mim, segue sendo vilão contra vilão. Aí, veja. Vitória Estadão, isso não foi de hoje não, foi de ontem. O Banco Central foi muito paciente com o Master. Aí faz todo um andar cronológico das escorregadas do Roberto Campos Neto. Tá ali. Na liquidação da instituição financeira é sempre uma medida drástica, mas o Banco Central, quando estava sob o comando de Campos Neto, parece ter confiado demais no Master e no Paquito. Aí faz todo um cronograma, tu vai lá, tu dá uma lida se tu quiser, e aí encerra falando o seguinte, né? Se o Banco Central tivesse sido mais rígido com o Master desde o início, o escândalo não teria chegado ao nível que chegou, nem envolvido a autoridade do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Fica a lição de que qualquer mercado precisa ser acompanhado com lupa pelos órgãos reguladores desde o nascedouro, para evitar que problemas normais se tornem crises ou escândalos. Aí vê só. Olha o Banco Central aí. 100% técnico. 100% técnico. Banco Central abre investigação interna sobre o caso Master. Em meio à sindicância, chefes do Departamento de Supervisão Bancária entregam os cargos. Estranho isso, hein? Abrir investigação e o cara toma meu cargo. Em meio ao avanço dessa investigação, Bellini, Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, que comandava o Departamento de Supervisão Bancária, o DSUP, entregaram seus cargos. E na matéria lá sobre que o Diegas Costegui fazia, que trazia muitos pontos que, inclusive, eram abordados também pela defesa do Paquito, tanto o Bellini quanto o Neves de Souza e a turma da DSUP tinham um papel chave nas críticas que estavam sendo feitas em relação à atuação do Banco Central.